Efésios capítulo 2, do verso 1 até o versículo 9. Amém? Meus irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre salvação. Nós ouvimos algumas pregações aqui sobre salvação e não podemos deixar de tocar nesse assunto. Falar de salvação é estar nos lembrando a nós, você, eu, de que isso tem que permanecer. Esse plano de salvação em nós tem que acontecer, tem que existir. Nós fazemos aí um plano de saúde para prevenção, não é? O PACS, tem outros planos de saúde aí, prevenção. E é um plano que nós fazemos ele em vida. É nós que vamos lá na agência, lá no escritório e fazemos esse plano por espontaneamente, porque nós precisamos ter um plano de saúde. E isso tem que acontecer enquanto nós estamos olhando, falando, enxergando. E nós estamos ali todo mês pagando, firme ali, com medo de atrasar e o dia que precisar não ser atendido. Então a gente está ali fielmente pagando todo mês aquele plano para que no dia que precisar do plano ser socorrido na hora. Porque é um momento delicado, né? É um momento muito delicado quando a gente vai precisar do PACS. Então que nós possamos precisar sim, mas não agora, né? Deixa isso aí para frente, né? Mas temos que manter esse plano em dia. E o plano de salvação é desse jeito também. É mais ou menos assim. Só que o plano de salvação é para a eternidade. Porém, nós temos que estar em dia com esse plano. Por isso nós temos que falar dele. Tocar nas pessoas para que elas possam se lembrar. Porque assim, o dia a dia é corrido, né? A gente está pensando em muitas coisas, fazendo planos para amanhã, para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui 10 anos. Mas às vezes o plano de salvação nós deixamos para trás. E deixamos entrar coisa no meio que pode atrapalhar esse plano, né? E deixando entrar coisas assim que pode atrapalhar esse plano nosso plano de salvação. Então vamos falar disso hoje, plano de salvação. E aqui o apóstolo Paulo falando ao povo de Éfesos, sobre a salvação que é pela graça. Aqui o plano normal, o plano de vida, né? O plano de vida que a gente faz aqui, você tem que pagar. Se não pagar, eles cortam. Você não é atendido. Chegar no dia, você não é atendido. O plano de salvação eterno para nós é além disso porque é de graça. Mediante Cristo Jesus. Ele veio de graça para nós. É um plano que a gente não precisa pagar, somente buscar. Amém? Então vamos lá na palavra do Senhor, que diz assim, primeiro versículo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Uma paradinha aqui. Meus irmãos, antes de conhecer a Cristo, de conhecer a palavra de Deus, todo mundo passou por essa escravidão. Todo mundo passa por essa escravidão de servir o príncipe das trevas, o príncipe do ar, que o nome dele é até ruim de ficar falando. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, que antes nós vivíamos nisso, está falando para o povo de Éfeso, mas isso traduzindo para nós hoje, no dia de hoje, que antes eles viviam na escravidão do príncipe das trevas, pela carne, pelo pecado. Trazendo para nós também passamos por isso. Passamos uma fase da nossa vida sobre o jugo do inimigo, sobre o jugo do pecado. Porém, hoje,
nós não podemos julgar quem está vivendo, mas nós louvar a Deus, ser grato a Deus, porque hoje nós somos livres dessa escravidão, do jugo do pecado, da carne, da cobiça, da prostituição e de tudo que há que agrada a Deus. Hoje somos livres disso, mediante a graça de Deus, só de Deus, somente a graça de Deus. Continuando lá no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui já é um privilégio para nós, é um privilégio para mim e para você, receber Jesus, aceitar a Jesus, porque nós começamos a viver aqui esse privilégio que pela graça sois salvo, não é pelos nossos méritos, é você salvo porque eu parei com tal coisa, porque eu larguei tal coisa, porque eu ajudei tal coisa, é pela graça de Deus, não é pelas nossas obras. Nós devemos sim viver para Cristo, servir a Deus, fazer a obra, sim, mas não é pelas nossas obras que seremos salvos, é pela graça de Deus. Então, pela graça somos salvos. Eu vejo assim, e eu conheço muitas pessoas que faz muito mais que nós, que somos cristãos. Tem pessoas que servem, tem pessoas que visitam o doente, visitam o acamado, vai no hospital, vai no velório, presta atenção, presta assistência. Ele serve o tempo todo, mas não é por esta graça que ele vai ser salvo. Não é por esses favores, não é por essas ajudas. Então por isso que Deus, Ele é bem certo nas coisas que Ele fala. Bem sucinto, bem correto. Porque senão nós iríamos comprar as obras. Nós só viver de obras. Né? Eu só ia, imagina quem tem dinheiro para pagar. Veio de fazer, ainda ia pagar. Ia comprar. Então, quer dizer, meus irmãos, por isso que Deus é maravilhoso. É pela graça dEle que nós seremos salvos. Que você vai ser salvo, que eu vou ser salvo. Então ele diz aqui, estando nós ainda, no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa oportunidade de estar com Cristo. É a oportunidade de nós sentarmos com Cristo, porque estamos libertos do pecado, vivendo para Cristo. Também presenciamos, acreditamos na ressurreição de Cristo. Com Cristo, iremos para a glória. Vamos assentar junto com Cristo, participar com Cristo, estar com Cristo. O privilégio de quem acredita, de quem aceita, de quem ama, de quem obedece. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, quer dizer, isso vai ser um testemunho para a frente. Nós é que vamos ser o testemunho da graça de Deus. Nós vamos ser o testemunho do Senhor em Cristo Jesus no século vindouro, para as futuras gerações. Nós vamos ser a ponte, né? Nós que vamos falar de Cristo, nós que vamos testemunhar a favor de Cristo, do que Ele fez em nossa vida, né? No século vindouro, por estar em comunhão com Cristo. Nós temos o prazer de falar de Cristo. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que Deus fala através de Paulo. Para que ninguém fale que faz mais que o outro. Né? Eu não posso falar, não, eu sou salvo pela obra que eu faço, pelo que eu prego, pelo que eu canto, pelo que eu limpo a casa do Senhor, pelo que eu sirvo, pelo que eu visito o acamado, o encarcerado. Imagina, se eu falasse disso, eu fui visitar um irmão lá não sei aonde. Não é isso que Deus está falando aqui, não é para que ninguém venha vangloriar do que faz. Eu pago. Né? Tem um dizer, pessoas que não entendem muito bem, ele fala que paga o dízimo. Eu pago. Ele paga, não é nada dele. Né? Nós não temos nada. Eu pago o dízimo, quer dizer, o dinheiro é meu, eu pago. Tudo é do Senhor, tudo é de Deus. Nós vamos pagar Deus, nós vamos pagar aquilo que já é de Deus. Né? Então, quer dizer, não é para nós isso, vangloriar daquilo que fazemos. Por isso que o apóstolo Paulo aqui está sendo correto em dizer para nós nessa noite, que a salvação é pela graça de Deus, mediante Cristo Jesus. Amém? É porque Cristo morreu, é porque Jesus foi sacrificado. Por isso que nós estamos aqui, crendo, confiando que futuramente estaremos com Ele na glória. Mas é só para quem crê, só para quem confia, só para quem acredita. Então, se a obra fosse comprada, paga, não teria sentido. Não teria sentido porque as pessoas iam começar uma disputa, né? Ia começar uma disputa dentro da igreja, dentro dos ministérios, de querer fazer mais para poder se aproximar de Deus. As obras que nós fazemos é por ser grato, para louvor a Deus, por Deus dar para nós de graça a salvação. O que nós fazemos na obra é para glorificar o Senhor. Eu faço a obra para ser grato ao Senhor. Eu prego para ser grato ao Senhor. Eu conduzo a obra porque sou grato a Deus. Mas não é para me vangloriar. Não é para dizer que eu sou melhor. Então, isso é um favor que Deus nos faz de dar fazer o seu sacrifício através de Jesus para nós. Então, é uma graça que nós temos. Então, não é para nós ficarmos vangloriando aquilo que fazemos. Amém? Então, a salvação é pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, às vezes, temos que chegar nesse ponto de falar de salvação, porque a vida está assim. A cada dia, para nós que já estamos numa idade, não é mais um dia, é menos um dia. Para as crianças, nós falamos, meu filho tem 6, amanhã ele vai ter 7, depois vai ter 8, vai ter 10. Ele tem uma soma diferente da nossa. Para nós é menos. Porque nós nunca vamos contar que a gente vai perder uma criança. Mas na nossa idade, nós já temos que estar prontos, preparados para a vinda de Cristo. Mas para as crianças a gente quer vida longa, a gente quer que eles possam viver aí, né, os 80 anos, no mínimo. Mas para nós, já temos que estar preparados. Porque nós conhecemos a verdade de Deus. Que Jesus virá. E Ele virá de uma forma que Ele não vai avisar. Ele não vai bater lá na minha porta, ó, amanhã eu estou voltando. Eu volto a semana que vem, eu vou vir. Jesus vai vir de uma forma que nós vamos ser surpreendidos se nós não estivermos preparados. E assim é. As pessoas que não estão se preparando, vai ser um choque muito grande. E vai ser mais dolorido para aqueles que ficarem. Né?
E a vitória para quem for para a glória com Cristo. Ou para quem dormir em Cristo Jesus. Para quem morrer em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, busque a presença de Deus, busque estar com Cristo. Permaneça nesse plano de salvação, carregue com você. Vamos carregar conosco esse plano do nosso lado. Dele eu não largo. Desse plano de salvação eu não vou largar. Se eu não deixo de pagar o Pax, esse muito menos ainda, que é de graça. É um plano de graça, um plano perfeito que Deus fez para nós. Tá? O seu Filho amado, para ser a nossa segurança, para ser o nosso seguro lá na frente, para ser o nosso repouso eterno. Então vamos manter com esse plano na nossa manga aqui guardado. Bem cuidado. Não deixe ser levado por outras coisas. Não deixe ser levado pela vida pecaminosa, outras coisas que tiram você da presença de Deus. Não deixe. E olha, que é muito fácil. É um deslize. É apenas um deslize e nós perdemos essa oportunidade. Então por isso que a gente está aqui nessa noite, orientando a igreja, para não deixar esse plano perfeito de Deus sair das suas mãos. Amém? Guarde aí no fundo do seu coração, com muito prazer. Um plano de graça, né? Custou sangue, né? Dores, custou ali lágrimas, sacrifício, morte, mas para nós ele veio de graça. Para você ele está de graça, para mim ele está de graça. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Amém.